Doutor Daniel, boa tarde. Confirmar que já estamos ao vivo, presidente, um momento, por gentileza. Estamos ao vivo, presidente. Pois não, eu quero desejar a todos os colegas e ao doutor Procurador de Justiça as boas-vindas a mais uma sessão ordinária aqui do nosso Tribunal Regional Eleitoral, pedindo sempre ao nosso bom Deus que nos ilumine, tá, nas nossas decisões, ao tempo em que peço também ao doutor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Pois não, presidente, com vossa autorização, ata da 70ª Sessão Judiciária Ordinária por videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, realizada no dia 4 de agosto de 2025, em sessão iniciada às 14 horas e 1 minuto, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas, presentes também os excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, desembargadora Lucicleide Pereira Belo, juiz federal doutor Bruno Cristiano Carvalho Cardoso, juízes doutores José Maria de Araújo Costa e Daniel Eufrásio de Souza Alves, a juíza doutora Maria Luísa de Moura Melo e Freitas e o juiz doutor Edson Alves da Silva. Presente também o procurador regional eleitoral, doutor Alexandre Assunção e Silva. Ausências justificadas do desembargador Sebastião Ribeiro Martins e do juiz federal doutor Nazareno César Moreira Reis. Foram julgados 6 processos, os demais registros constam da presente ata. Sessão encerrada às 15 horas e 15 minutos, presidente. Pois não, há alguma oposição a essa ata? Diante do silêncio, dou-a por aprovada. Registro também que há expediente para ser lido, peço ao doutor Walter que assim proceda. Pois não, excelência, trata-se de uma mensagem eletrônica da assessoria do juiz federal, doutor Nazareno César Moreira Reis, a essa secretaria judiciária, o qual também foi encaminhado à presidência e à coordenadoria de sessões e apoio ao pleno para as providências cabíveis, comunicando a retirada dos processos, recursos eleitorais em AIGE números 0600 69382 e 0600 69467 da pauta do dia 5 de agosto da presente sessão e posterior inclusão de tais feitos. Aqui consta, senhor presidente, apenas um equívoco material, pauta do dia 11 de agosto, na verdade, dia 18, e aí eu pediria para o doutor Nazareno confirmar, porque semana que vem, dia 11, é feriado e a gente não terá, a corte não terá sessão nos dias 11 e 12, apenas dias 18 e 19. Então, só para confirmar com o doutor Nazareno se fica adiado, se ficam adiados os dois feitos da pauta, itens 4 e 5, para o dia 18, que seria a próxima segunda-feira, em que há a previsão de sessão. Não é isso, doutor Nazareno? E Walter, sim, confirmo. Perfeito. E assim, presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Não, muito obrigado. E já aproveitando, eu peço a Vossa Senhoria que faça o pregão dos referidos feitos, ora declarado adiados pelo eminente relator. Pois não, Excelência, com a vossa autorização, ambos os feitos são da relatoria do eminente juiz Nazareno César Moreira Reis, itens 4 e 5 da pauta, item 4, recurso eleitoral 0600 693/82 de Teresina, primeira zona eleitoral, é um recurso eleitoral em ação de investigação judicial eleitoral por cota de gênero, candidatura feminina fictícia, recorrente Gustavo Henrique Leite Feijó, advogado Pedro Victor Miranda de Oliveira, recorrido Republicanos, Diretório Municipal de Teresina, advogada Angélica Coelho Lacerda, recorridas Maria Marlene da Silva Ribeiro e Laina Meireles Vieira,
advogadas Noemi Marques da Silva e outros, relator, eminente juiz Nazareno César Moreira Reis, e item 5, recurso eleitoral número 0600, 694-67, também de Teresina, primeira zona eleitoral, também um recurso eleitoral em AIGE, por cota de gênero, recorrente Gustavo Henrique Leite Feijó, advogado Pedro Victor Miranda de Oliveira, recorrido União Brasil, Diretório Municipal de Teresina, advogada Ívila Barbosa Araújo, recorridas Rosângela dos Anjos Batista e outra, advogado Rômulo Quaresma Tobias, relator eminente juiz Nazareno César Moreira Reis. Bem, como escutamos, ficam todos os dois adiados para o dia 18, próximo futuro. Muito bem. Vamos à pauta e vamos começar exatamente pelo feito de número 1, diante da preferência em razão da sustentação. E peço ao doutor secretário que faça o pregão do referido feito. Pois não, presidente, também é um processo da relatoria do eminente juiz Nazareno César Moreira Reis. São embargos de declaração no recurso eleitoral 06.083/31, de Floriano, 61ª Zona Eleitoral. É um recurso eleitoral em representação por propaganda negativa antecipada, procedência multa, e aqui, né, trata-se do julgamento de embargos. Embargante Marlon Borges de Oliveira, advogado Leonardo Cabedo Rodrigues, embargado Progressistas, Comissão Provisória de Floriano, Piauí, advogados José Rogers Pereira Marculino Filho e outras, relator eminente juiz Nazareno César Moreira Reis. Senhor presidente, o advogado inscrito para sustentar suas razões neste processo é o doutor José Rogers Pereira Marculino Filho, e que me adiantou aqui, doutor Nazareno Reis, que caso haja convergência entre o parecer ministerial e o voto de Vossa Excelência, ele abriria mão da sustentação oral. Senhor presidente, peço a palavra para conseguir na minha suspeição nesse feito. Ok. Registre-se. Aí, Questão, presidente, também, porque se trata de embargos, declaração, né? Pelo que eu me recordo, não há sustentação oral em embargos, né? Não é isso, Walter? Nem embargos, nem agravo regimental. Sim, Excelência, é porque o parecer de Vossa Excelência, doutor Alexandre aí, o doutor Nazareno ou o presidente poderiam até esclarecer melhor, mas eu posso adiantar, o parecer de Vossa Excelência é pela recepção desses embargos como agravo, né? Isso. E, né, seria isso, no caso haveria o avanço na questão meritória, e por isso que foi colocado aqui, né, a questão da sustentação oral pelo doutor Rogers Pereira Marculino, né? Não sei se o doutor Nazareno quer Mas, esclarecer. no caso, Pode seria, deixar. então, agravo regimental, né? Isso, seria um É o agravo agravo, regimental, isso, né? perfeito, seria, Que se também, a foi, princípio, também não há previsão, né? Eu estou só colocando isso porque eu me recordei que não há essa previsão. de fato também não haveria, mas eu entrei em contato tanto com a presidência como com o doutor Nazareno, e eles convergiram em razão de a questão avançar no mérito do recurso que não foi analisado no julgamento unipessoal realizado pelo doutor Nazareno, não é isso, doutor Nazareno? Só para o senhor. Pois é, Walter. Senhor presidente, com licença, boa tarde. Senhor presidente, já que o eminente advogado dispensa a sua sustentação no caso de convergência, eu adianto que o meu voto converge com o parecer do Ministério Público, no sentido de conhecer dos embargos como agravo interno, dar-lhe provimento, dar-lhes provimento, melhor dizendo, para reformar a decisão monocrática de minha lavra, que não havia conhecido o apelo em razão da intempestividade, portanto, eu superaria a questão da intempestividade, passaria então à avaliação do mérito, e no mérito, senhor presidente, o meu voto é no sentido de conhecer do recurso e desprovê-lo. É exatamente o parecer do Ministério Público, também é na mesma linha, então adianto isso aí, se possível, para agilizar o julgamento. pois não. Então, eu vou então proclamar o resultado. Então, e adiantando que
de fato, a gente discutiu sobre essa questão da sustentação, doutor Alexandre, e eu tenho uma posição firmada que mesmo em se tratando desse tipo de recurso, mas se há a probabilidade de alteração do mérito, né, de se invadir o mérito quanto ao julgamento desse, ou que venha a alterar qualquer decisão meritória, eu acho que é prudente, né, que a gente conceda sempre a palavra. Essa é a minha posição, só o melhor juízo. Mas já resolvido essa questão, eu vou proclamar o resultado. Então, decidi resolver o tribunal, né, a unanimidade, na forma do voto do relator, e de acordo com o parecer ministerial, receber os embargos de declaração como agravo interno para dele conhecer, em razão de sua tempestividade e no mérito, negar-lhe provimento. Agora nós vamos avançar para o item 7 da pauta. Desembargador Ricardo, só agradecer a atenção de todos, cumprimentar a corte e pedir licença para me retirar. E, doutor, muito obrigado pela sua participação. Vamos ao item 7. Peço ao doutor Walter que faça o pregão do item 7. Pois não, presidente, com vossa autorização, o item 7 também é da relatoria do eminente juiz Nazareno César Moreira Reis. É um recurso eleitoral 0600-217-84 de João Costa, 20ª Zona Eleitoral, São João do Piauí. Recurso eleitoral em prestação de contas eleitorais, eleições 2024, Diretório Municipal, contas desaprovadas na origem. Recorrente, Partido Social Democrático PSD, Diretório Municipal de João Costa, advogados Eros Silvestre da Silva Vilarinho, que ora se apresenta para sustentar as suas razões, e outro, relator, eminente juiz, Nazareno César Moreira Reis. Doutor, muito obrigado. Eu concedo a palavra, então, ao doutor Eros, né, para a sustentação pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente. Pessoa na qual saúdo todos aqui presentes, todos os nobres julgadores, serventuários da justiça e também os que estão aqui acompanhando o julgamento. Bem, excelências, o caso aqui, ele se cinge de nenhuma complexidade fática. O PSD de João Costa, na sua prestação de contas eleitoral, não registrou as despesas relativas aos serviços de contabilidade e serviços advocatícios. Serviços esses obrigatórios pela legislação eleitoral. Pois bem, ficou colocado, consignado nos autos, que não é nenhuma dúvida fática, excelências, que esses serviços foram pagos pelo candidato da eleição majoritária, ou seja, o candidato a prefeito, que tinha como sua agremiação o PSD. Pois bem, o juiz de primeira instância entendeu que esse pagamento declarado pelo candidato da majoritária, ele violou a transparência exigida da prestação de contas. Não cabendo, assim, a aplicação de princípios de razoabilidade e proporcionalidade para a aferição se esse não registro de despesa teria o condão de inviabilizar a verificação de regularidade das contas. Pois bem, sabemos que essa matéria adstrita à verificação de contas de campanha, ela existe para que, dentro da legalidade, nós podemos verificar que não há um abuso de poder, que não houve nenhum gasto ilícito, que tudo foi feito de acordo com a legislação eleitoral. No entanto, com a reforma eleitoral de 2019, ainda que obrigatórios, os serviços de contabilidade e os serviços com profissionais de advocacia, ainda que pagos por terceiro, eles saíram do limite prudencial de contas. No entanto, essa alteração colocada aí como retirada de tais gastos dos limites, para aferir questão de teto de gastos de campanha, não teve só essa situação pelo legislador. E por que eu digo isso, excelências? O Tribunal Superior Eleitoral, da lavra de um acórdão proferido pelo relator ministro Sérgio Banhos, em 12 de junho de 2023, analisando um caso idêntico,
aqui dos autos, em que existia o pagamento de serviços advocatícios por terceiro, verificou o seguinte, que se a legislação de 2019 retirou do teto de gastos esses serviços obrigatórios, como é o serviço de advocacia, ainda que prestados por terceiros, não há que se cobrar o registro de tais despesas na prestação de contas. E aqui eu peço venha a Vossas Excelências para ler parte do que consta desse acordo relativo ao recurso pessoal eleitoral 0600 402 75 2020 625 0018, cujo acórdão reformado foi da lavra do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, que, por sinal, teve o mesmo desfecho da primeira instância do caso aqui, em exame por esta Egrégia Corte. Pois bem, o que ficou consignado no acórdão proferido pelo ministro Sérgio Banhos, acompanhado da unanimidade pelo colégio TSE? Na espécie, apesar de a Corte de Origem ter assentado não ser possível exigir dos recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que deveria ser comprovada a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as contas. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que entender necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a preservar a transparência das contas eleitorais, na forma do artigo 53, 2H, a linha H da resolução TSE 23.607 de 2019, não há como exigir informação cujo próprio registro é dispensado pela legislação. A parte da moldura fática descrita no areste recorrido, não há nenhum elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem dos recursos, uma vez que, além de não terem sido constatadas outras irregularidades, não houve demonstração de má-fé, tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação da campanha. Excelências, o decidido pelo TSE, verificando a alteração legal que teve em 2019 relativa às contas, à prestação de contas eleitoral, verificou que a legislação, ao excluir tais gastos do teto, estava simplesmente não exigindo o seu registro como receita, como despesa, dentro da prestação de contas, se prestados ou pagos por terceiro, o que é o caso destes autos. Não se tem dúvida aqui da origem, não se tem dúvida da prestação desses serviços, não é verificado em nenhum momento aqui a não prestação ou alguma má-fé, que seria nesse sentido de colocar que, denotar que foi alegada essa prestação de serviço sem que existisse. Não é o caso dos autos. O caso dos autos aqui é como o pagamento foi feito por um terceiro, candidato da majoritária, e sem registro na prestação de contas do PSD, foi verificado a irregularidade nas contas por não aferição desses gastos. Ou seja, teria sido ferida a transparência. O que ocorre, Excelências? A alteração legal, ela pontuou essa exceção quanto à transparência desses serviços obrigatórios, seja contabilidade, seja de serviço advocatício pago por terceiro. Em que pese entendimento contrário, essa foi a legislação e esse foi o querer do legislador, Excelências. Assim entendeu o Colégio TSE. Ir contra essa alteração seria alegar uma inconstitucionalidade dessa lei, frente ao princípio da transparência, que é, por assim dizer, o que não foi feito em nenhum momento, não existe nenhum controle de constitucionalidade abstrato e não é o caso aqui dos autos, o controle é difuso. Portanto, Excelências, baseado nesse entendimento do Colégio TSE, na alteração legal de 2009 quanto à prestação de contas sobre esses gastos obrigatórios, contabilidade de serviço advocatício, se requer o provimento do recurso, sob penas de violação dos dispositivos legais elencados, em especial aqui do artigo 23, parágrafo da Lei de Eleições, assim como o 25, parágrafo 1º, artigo 35, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.607 de 2019. Entendendo a desnecessidade desse registro nas contas do PSD e revertendo a sentença de primeiro grau, dando-se a regularidade às contas do partido. É o que se requer, Excelências, e como é meu único processo do dia, eu já aproveito a oportunidade para desejar uma boa continuidade de trabalho a todos. Obrigado. Obrigado, doutor. Eu passo a palavra agora ao doutor Alexandre.
para o seu parecer. Boa tarde, senhor presidente, senhores servidores, senhor secretário, advogados, servidores, todos aqueles que nos assistem. Senhor relator, inicialmente, a Procuradoria manifesta pelo não conhecimento dos documentos acostados nos autos, após o parecer técnico conclusivo em virtude da preclusão. Indo para o mérito, que diz respeito à ausência de registro da despesa com serviço contábil e advocatício, o partido alegou no recurso que os serviços foram devidamente suportados pelo candidato a prefeito, Gilson Castro de Assis. Todavia, a sentença considerou que a falha configura omissão de gastos eleitorais. Desse modo, o julgador entendeu que, abre aspas, compreendo que a omissão de gastos eleitorais compromete sobremaneira a efetiva fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, fecha aspas. No caso, a despesa com consultoria, assessoria e pagamento de honorários constituem gastos eleitorais de registro obrigatório, sendo que a omissão das referidas despesas revela indícios de utilização de recursos sem o devido trânsito pelas contas bancárias de campanha. Assim, compreende este órgão ministerial que a persistência da falha autoriza a desaprovação das contas. Por esse motivo, o MP Eleitoral manifesta pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do. Muito obrigado, doutor Alexandre. Passa a palavra ao eminente relator, doutor Nazareno, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o meu voto para poupar o tempo do plenário é exatamente na linha do parecer do Ministério Público pelos mesmos fundamentos que Sua Excelência acabou de apresentar. Então, peço vênia, eminente advogado, mas vou seguir aqui o parecer do Ministério Público para. Deixa eu ver aqui só o dispositivo. Conhecer e desprover o recurso. E, doutor, muito obrigado. E eu pergunto à corte se há alguma divergência. Diante do silêncio, eu vou proclamar o resultado. Resolveu o tribunal, a unanimidade, na forma do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria Regional, a fim de não admitir a documentação apresentada extemporaneamente e, no mérito, negar-lhe provimento. O próximo item aí é o item 8 da pauta. Peço ao doutor secretário que faça o pregão do mesmo. Pois não, Excelência, antes de fazer o pregão, presidente, só para deixá-lo ciente, a gente está com um probleminha na transmissão da sessão pelo YouTube, né? Então, logo seja restabelecido, a sessão será disponibilizada para consulta em nossa página na internet no YouTube. Mas a TI já foi acionada e está tentando resolver o problema. Pois não, registrado. Item 8 é um processo da relatoria do eminente juiz José Maria de Araújo Costa, presidente. Item 8, recurso eleitoral número 0600-264-39, Cajueiro da Praia, 91ª Zona Eleitoral, Luiz Correia. É um recurso eleitoral em prestação de contas eleitorais de candidato a vereador que teve as contas desaprovadas. Recorrente Remo Carvalho da Silva, advogada Ívila Barbosa Araújo, que havia se inscrito para sustentar suas razões, mas que comunicou-nos aqui a sua desistência, senhor presidente. Relator eminente juiz José Maria de Araújo Costa. Em razão disso, eu devo adiantar, Excelência, que este processo é elegível para votação por aclamação, tendo em vista que há convergência do parecer do procurador e do voto do eminente relator pelo conhecimento e desprovimento do recurso, presidente. Pois não. Então, diante dessa convergência, eu vou proclamar o resultado. Resolveu esse tribunal a unanimidade, na forma do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial, em conhecer e negar provimento ao recurso. Agora, nós vamos voltar aí para o feito de número 3 da pauta, onde há uma convergência parcial entre o relator, que sou eu, e o procurador regional. Então, nesse caso, eu quero passar os serviços aí sob a presidência do eminente juiz federal, doutor Nazareno. Senhor presidente,
Muito obrigado. Eu só pondero, senhor presidente, que nós temos presente no julgamento a desembargadora Lucicleide. Não sei se pela antiguidade, só uma dúvida mesmo, Walter. Pois não, doutor Nazareno Reis. Presidente, eu acho que o doutor Nazareno tem razão, né? Porque ontem realmente ela não pôde ficar até o fim da sessão, mas hoje ela continua conosco aqui, presidente. Pois não. Então, diante da advertência e pedindo já minhas escusas, né? Só dúvida, presidente. Eu não advirto Vossa Excelência, não. Foi só uma dúvida. É, e diante do meu, confesso do meu desconhecimento, peço perdão à desembargadora Luz Cleide e vou repassar para ela, então, os trabalhos para que ela possa presidir em razão da minha relatoria. Com a palavra, desembargadora Luz Cleide. Obrigada, senhor presidente. Quero renovar aqui os cumprimentos a todos os presentes, na pessoa de Vossa Excelência, desembargador Ricardo, que que está em exercício pela presidência, e cumprimentar os advogados que eventualmente estejam presentes, advogadas e as intérpretes de Libra. Eu peço ao Walter que faça o pregão e que a gente vote também por aclamação, já que existe essa congruência aí entre o parecer ministerial e o voto do relator. Pois não, Excelência, com vossa autorização, item 3 da relatoria do eminente desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas, é um recurso eleitoral de número 0600-25165, origem Valença do Piauí, 18ª Zona Eleitoral. É um recurso eleitoral em prestação de contas eleitorais, Diretório Municipal, contas desaprovadas, recorrentes Partido Democrático Trabalhista, Comissão Provisória de Valença do Piauí e outros, advogados Luiz Francivando Rosa da Silva e outros, relator eminente desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas, e há essa convergência entre procurador e relator pelo parcial provimento do recurso, tá? Pelo conhecimento e parcial provimento, pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. Na verdade, em consonância parcial com o parecer ministerial. Perdão, Excelência. Então, todos de acordo? Nenhuma divergência? Então, no silêncio, Não, o senhora desembargadora, é porque há uma divergência aqui, ou uma convergência apenas parcial, porque com relação aos itens, né, que foram reprovados aí, tem um item aqui que eu estou divergindo, o procurador. Então, seria bom a gente ouvi-lo e, em seguida, eu proferir o meu voto, né, acentuando essa pequena divergência. Perfeitamente, desembargador Ricardo. Então, com a palavra, o procurador regional eleitoral, doutor Alexandre. Senhor relator, de fato, a primeira falha é relativa à ausência de registro de despesas de contratação de serviços locatícios contábeis, o que é considerado uma falha de natureza grave. A segunda falha seria sobre a assunção de dívida pelo partido, né? Não teria sido apresentado, não teriam sido cumpridos os requisitos necessários, o que também prejudicaria a prestação de contas. O que tange a abertura de conta bancária, o TRE tem entendimento de que isso constitui mera impropriedade, uma falha formal. Por esse motivo, a MP Eleitoral se manifestou pelo conhecimento. Cortou a voz do Só o Walter? finalzinho, doutor Alexandre. O senhor, conhecimento e aí cortou. Conhecimento Cortou. e desprovimentos, senhor relator. Perfeitamente. Desembargador Ricardo, com a Pois não, palavra. muito obrigado, desembargadora. Como dito, são 4 falhas apontadas aí na prestação de contas, 3 a convergência, apenas uma com relação à dívida de campanha é que eu ouso divergir. E afirmo o seguinte: conforme assentado em sentença, o prestador não quitou as despesas com contratação de serviços advocatícios e contábeis
e descumpriu o procedimento estabelecido no artigo 33 da resolução, que transcrevo aqui no meu voto, peço permissão para não fazer a leitura. Apenas faço referência ao parágrafo 7º, que diz: as dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no parágrafo 3º e devem observar as exigências previstas nos parágrafos 5º e 6º deste artigo. Da análise dos dispositivos normativos acima transcritos, observa-se que as dívidas de campanha contraídas por partidos, diferentemente daquelas adquiridas por candidatos, não estão sujeitas à autorização da direção partidária nacional prevista no parágrafo 3º do artigo 33 acima citado. Por conseguinte, os documentos exigidos nos incisos 1 e 3 do aludido parágrafo não são requisitos necessários para as dívidas contraídas por partido. Corroborando, melhor dizendo, com esse entendimento, cumpre destacar trecho esclarecedor de julgado do Tribunal de Justiça Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, qual assenta a resolução TSE 23.607, em seu artigo 33, parágrafo 2º a 4º, trata do assunto de dívida de campanha de candidato ou candidato por partido político. O Instituto da Assunção da Dívida tem previsão geral nos artigos 299 e 303 do Código Civil, no título alusivo à transmissão das obrigações. Nos termos da legislação civil, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com anuência expressa do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, via de regra, conforme artigo 299. Desse modo, para a configuração do Instituto, é de rigor a substituição do sujeito passivo da relação obrigacional sem a extinção da obrigação, que permanecerá inalterada. A partir de tais premissas, conclui-se que, na hipótese de dívida de campanha contraída diretamente por partido político, não há que incidir o regramento alusivo à assunção de dívida, previsto no artigo 33, parágrafo 2º a 4º da resolução TSE, pois não haverá substituição do devedor primitivo por um terceiro, permanecendo inalterado o sujeito passivo da obrigação. Assim, aplica-se, no presente caso, tão somente os parágrafos 5º e 6º do artigo 33 da Resolução 23.607. Embargo de declaração, relatoria desembargador Fábio Luiz de Oliveira Bezerra, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Continua. Em verdade, as exigências previstas para as aludidas dívidas cingem-se às hipóteses dos parágrafos 5º e 6º. Quanto ao parágrafo 5º, a agremiação partidária deve comprovar o efetivo cumprimento dos requisitos na prestação de contas anual. E no que pertine ao parágrafo 6º, a agremiação partidária demonstrou a sua observância ao acostar notas fiscais e contratos de serviços prestados e não pagos. Cito aqui os IDs. Nesse sentido, é o que versa o recurso eleitoral, né, 0667-144, da relatoria do desembargador José Vinícius Andrade, né, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Desse modo, reputo afastada a irregularidade. Então, vou lá para o dispositivo, né, e digo o seguinte: com essas considerações, eu voto em consonância parcial com o parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter a sentença que julgou desaprovadas as contas do Partido Democrata Trabalhista, Diretório Municipal de Valença, nas eleições de 2024. É como eu voto, senhor Júlio. Por não, há alguma divergência com o voto do relator, senhores e doutora Maria Luísa? Sem divergência, eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado por unanimidade. Esse tribunal, na forma do voto do relator e em consonância parcial com o parecer ministerial, conheceu do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Então, feito esse julgamento, eu devolvo a presidência ao desembargador Ricardo para continuar o julgamento da pauta.
E aí, desembargadora, muito obrigado pela sua participação. E informo que os demais feitos faltados são todos elegíveis por aclamação. Eu peço ao doutor Walter que faça o pregão dos referidos feitos. Presidente, só a título de colaboração, esse item 2 também, embora elegível por aclamação, é de vossa relatoria. Só o item 2 dos processos restantes, né, da pauta. Então, vamos passar a presidência para a desembargadora Luz Cleide. O item 2. Continuar com a presidência aqui. Pois tá, muito obrigada. E aí, foi um equívoco meu, realmente, Walter. Não lembrei que tinha esse item número 2. E eu peço a Vossa Senhoria que faça o pregão. Pois não, desembargadora Lucicleide. Com vossa autorização, item 2 também é um processo da relatoria do eminente desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas, recurso eleitoral número 0600-282-88 de Miguel Alves, 17ª Zona Eleitoral. É um recurso eleitoral em prestação de contas eleitorais, Diretório Municipal que teve as contas desaprovadas. Recorrentes, Partido Republicano PRB, Comissão Provisória de Miguel Alves e outros, advogada Ilana Martina Lopes Mouzinho Neiva, relator eminente desembargador Ricardo Gentil. E aqui, presidenta, há convergência entre o parecer do procurador e o voto do relator pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Perfeitamente. Esse sim é o que tem a congruência com o parecer ministerial e o voto do relator. Então, podemos votar por aclamação. Perfeito? Sim, Perfeito. excelência. Estamos sem divergências. O Tribunal Eleitoral, por unanimidade, na forma do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Então, feito esse julgamento, eu devolvo agora sim a palavra ao desembargador Ricardo. Pois não, muito obrigado, desembargadora. E vamos em frente. Eu peço ao doutor Walter que faça um pregão dos demais. Pois não, Item. presidente, com vossa autorização, apenas para melhor dinamização dos trabalhos, presidente, juntar os itens 6, a Seis. sugestão, né, de juntar os itens 6 e 9, em que ambos há convergência do voto do relator e do procurador, do parecer ministerial, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, né? Então, o item 6 e 9 seriam julgados em bloco, porque a proclamação é idêntica. Item 6, recurso eleitoral número 0600-202-24, de Novo Oriente, do Piauí, 18ª Zona Eleitoral, Valença, do Piauí. É um recurso eleitoral em prestação de contas eleitorais de candidato a vereador que teve as contas desaprovadas na origem. Recorrente, Raimundo Nonato da Silva, advogados José de Jesus Souza Brito e outros, relator eminente juiz Nazareno César Moreira Reis. E o próximo, o item 9, este é da relatoria do eminente juiz Daniel Eufrásio de Souza Alves. Recurso eleitoral 0600-309-98 de Palmeirais, 8ª Zona Eleitoral, Amarante. Recurso eleitoral em prestação de contas eleitorais de órgão de direção municipal, contas desaprovadas, recorrentes, Partido Republicano Brasileiro, Comissão Provisória Municipal de Palmeirais e outros, advogados Genésio da Costa Nunes, e o relator, presidente, é o eminente juiz Daniel Eufrásio de Souza Alves. Em ambos, excelência, há convergência do parecer do procurador e do voto dos relatores pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Pois bem, então eu vou proclamar o resultado. Resolveu o tribunal a unanimidade em ambos os recursos, item 6 e 9 da pauta. O relator, os relatores, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso e no mérito negar-lhes provimento. Vamos ao item 10 da pauta. Pois não, presidente. O item 10 é um processo da relatoria do eminente juiz Daniel Eufrásio de Souza Alves, recurso eleitoral 0600-576-86, de Monte Alegre, do Piauí,
35ª Zona Eleitoral, Gil Bués, é um recurso eleitoral em prestação de contas eleitorais, eleições 2024, Diretório Municipal, contas desaprovadas e determinação de devolução de valores ao Tesouro. Recorrente, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Diretório Municipal de Monte Alegre do Piauí, advogada Rosiane Aguiar Silva, relator eminente juiz Daniel Eufrásio de Souza Alves, e aqui, Excelência, procurador e relator convergem pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento para afastar a determinação de devolução de R$ 6.650 ao Tesouro, mas mantendo a conclusão pela desaprovação das contas de campanha do partido recorrente, Excelência. Muito bem. Então, eu vou proclamar o resultado. Resolveu o tribunal, por unanimidade, os termos do voto do relator, e em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso e no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a determinação de devolução de R$ 6.650 ao erário, né, mas mantendo a conclusão pela desaprovação das contas de campanha do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista de Monte Alegre do Piauí, alusiva às eleições de 2024. Item 11 da pauta, doutor Val. Pois não, presidente. O item 11 da pauta é o último, em processo da relatoria da eminente juíza Maria Luísa de Moura Melo e Freitas, é o recurso eleitoral 0600-212-11 de Simplício Mendes, 37ª Zona Eleitoral. É um recurso eleitoral em prestação de contas eleitorais de candidato, no caso, candidata a vereadora que teve as contas desaprovadas. Recorrente, Rita de Cássia Moura e Silva, advogada Angélica Coelho Lacerda e outra, relatora eminente juíza Maria Luísa de Moura Melo e Freitas. Neste processo, Excelência, procurador e relatora convergem pelo reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo da 37ª Zona para prolação de nova sentença na forma do voto da relatora, presidente. Pois não, então vou proclamar o resultado. Resolveu o tribunal, por unanimidade, os termos do voto da relatora e de acordo com o parecer ministerial, reconhecer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo da 37ª Zona para prolação de nova sentença devidamente fundamentada. Assim, a gente esgota a pauta de hoje, né? E antes de me despedir dos colegas, eu quero trazer aqui dois assuntos à consideração dos senhores e das senhoras. O primeiro assunto que eu trago aqui, senhores jogadores, é alusivo à nossa produtividade, né? Todos sabemos que houve um incremento, né, na produtividade, tanto do primeiro quanto do segundo grau. E, relativamente ao primeiro grau, eu, como, vamos dizer assim, supervisor hoje dessas atividades, né, eu tive a satisfação de agradecê-los, através de um expediente, pela prestimosa colaboração de todos os colegas. Nos seguintes termos: é com grande satisfação que me dirijo a Vossas Excelências e Vossas Senhorias para expressar o mais sincero reconhecimento e os mais efusivos parabéns pelo notável e incansável trabalho realizado para a conquista da redução do acerto processual pendente no primeiro grau de jurisdição dessa justiça especializada. Os dados são inequivocamente claros e demonstram o compromisso e a eficiência de cada um. Em 6 de janeiro de 2025, nosso estoque de processos pendentes na primeira instância era de 9.500 feitos, sendo esse número drasticamente reduzido em 5.869 processos até o dia 31 de julho de 2025.
Essa redução expressiva de quase 40% em um período de menos de 7 meses reflete o elevado senso de responsabilidade e o profissionalismo de todos que integram esta instituição. O resultado alcançado, antes de refletir positivamente nas metas e nos indicadores de desempenho do Conselho Nacional de Justiça, resultado sobremaneira importante, também é um feito notável quanto aos impactos benéficos para a celeridade e a qualidade da prestação jurisdicional, o que contribui para fortalecer a confiança da sociedade na justiça eleitoral. O êxito nessa empreitada, com certeza, se deve à soma dos esforços de cada um, juízes, juízas, servidoras e servidores, pois cada sentença, decisão e despacho proferidos, cada movimentação processual e baixas registradas somam-se para refletir significativamente no resultado final. É nesse contexto que agradeço imensamente a dedicação, o empenho e a resiliência de cada um, externando esse agradecimento de forma individualizada a cada magistrada e magistrado, servidora e servidor, especialmente dos cartórios eleitorais e aqueles e aquelas da secretaria deste tribunal, que de alguma forma contribuíram para a redução desse estoque de processos pendentes, com destaque à atuação incansável e decisiva do núcleo de assistência processual no primeiro grau, ao valoroso trabalho do Núcleo de Assessoramento Cartorário das Garantias e ao apoio permanente do Núcleo de Assistência Administrativa ao primeiro grau desta Corregedoria, conforme respectivas atribuições regulamentares. Continuaremos trabalhando lado a lado para garantir que os princípios da eficiência e da razoável duração do processo sejam sempre um norte para a prestação jurisdicional deste segmento de justiça, a qual detém ainda relevantíssimas atribuições administrativas que devem ser exercidas cumulativa e concomitantemente. Então, com grande satisfação, divido com as senhoras e com os senhores, membros da Corte, com o doutor procurador, o nosso secretário sempre atuante, advogados que ainda estiverem conosco, os resultados, ora, expressados neste ofício, agradecimento a todas as juízas, juízes, servidoras e servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Quero agora, por último, senhores membros da Corte, propor um voto aqui de pesar pelo falecimento do doutor Orlando Martins Pinheiro, que foi juiz eleitoral e membro desta Corte de Justiça do Tribunal Regional Eleitoral. Era uma pessoa que eu tive o prazer de conhecê-la, doutor Orlando Martins, uma pessoa sempre de bem com a vida, pelo menos era o que mostrava para a gente, esse lado, sempre muito brincalhão, muito leve, e agradável em sua presença. Ele muito contribuiu também para o nosso Tribunal Regional e, com pesar, nos deixou no último domingo, salvo engano, ele faleceu no domingo, parece. Então, eu desejo ao doutor Orlando Martins, que ele seja muito bem recebido, na morada eterna, e que Deus conforte e console os seus familiares. E eu peço a oitiva dessa moção do doutor Alexandre, nosso procurador. Senhor presidente, sou favorável à moção pelo falecimento do juiz Orlando, favoravelmente. Eu agora quero ouvir os membros da Corte. Doutor Nazareno. Estou de acordo, senhor presidente. Não, embargadora Luciclei, perdão, ela ainda está aqui conosco, perdão. Igualmente, desembargador, eu concordo com a moção, parabenizo Vossa Excelência pela sensibilidade e peço autorização para subscrever juntamente com Vossa Excelência essa moção. Também quero parabenizar Vossa Excelência por esse incentivo com as palavras
a todos que fazem a justiça eleitoral, porque a gente costuma só cobrar, né? E esquece também do afago com palavras. Então, a sua iniciativa de parabenizar todos os integrantes da Justiça Eleitoral muito me honra e muito me alegra. Parabéns. Muito obrigado, Badu. Muito obrigado. Doutor Zé Maria, Também estou inteiramente de acordo com a moção, senhor presidente, e parabenizando Vossa Excelência pela iniciativa e também parabenizar o tribunal, a todos os servidores, em especial os servidores, pela nossa importante conquista de ter atingido os índices da forma como foram atingidos. Muito obrigado. obrigado. E doutor Daniel Eufrásio. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos eminentes pares, doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Walter. Senhor presidente, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pela lianeza com quem tem demonstrado os trabalhos nesta corte, parabenizar a esse incentivo de todos nós magistrados, servidores desta casa, membros do Ministério Público, de forma que nós só temos a agradecer, né, em fazer parte dessa corte, né, e temos desempenhado um trabalho de qualidade, ou pelo menos à altura do que a sociedade espera. E, de outra forma, também quero pedir permissão a Vossa Excelência para subscrever, né, a moção do Dr. Orlando Martins Pinheiro, conhecido Dr. Orlando Martins Pinheiro ainda em 1998, na época ele era juiz da vara do júri, conheço a família dele, os filhos dele, de forma que peço permissão a Vossa Excelência para subscrever essa moção, rogando a Deus que receba a namorada eterna, da paz celestial e conforte a toda a família. Era o que eu tinha a falar, presidente. Muito obrigado, doutor Daniel. Doutor Edson Alves. Boa tarde, presidente, e aos demais integrantes desta corte, ao ilustríssimo senhor procurador, doutor Alexandre Assunção, servidores e os demais que nos acompanham. Senhor presidente, inicialmente, parabenizar a Vossa Excelência e a direção deste tribunal, nosso presidente Sebastião, servidores, todo o quadro do Tribunal Regional Eleitoral, juízas, juízes, servidores, pelo resultado positivo que Vossa Excelência acabou de expressar em números. Em segundo lugar, também me associo a essas condolências destinadas, dirigidas em face do falecimento do nosso juiz que terminou de partir, doutor Orlando Martins Pinheiro. Eu também peço para subscrever essa moção que Vossa Excelência acaba de apresentar. Pois não, doutor Edson. Eu tenho a satisfação agora de passar a palavra à doutora Maria Luísa. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizo a doutora Corregedoria e o Tribunal TRE como um todo aí pelo cumprimento das metas. E com pesar, eu manifesto também meus sentimentos pelo falecimento do colega Orlando Pinheiro, cuja trajetória pelo compromisso com a justiça, dedicação e sensibilidade no exercício da magistratura, um grande colega. Também subscrevo a moção. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Luísa. Então, eu peço ao doutor Walter faça chegar essa moção à família enlutada. E ainda, complementando as informações sobre o atingimento das metas relativamente ao segundo grau, recebo aqui agora, por parte do nosso secretário, a seguinte informação. Em relação ao segundo grau, só para a mensuração dessa conquista hercúlea dos membros da Corte, assessorias, procuradorias, servidores e servidoras, o TRE Piauí, segundo grau, só atingiu 100% do IAD de 1º de 8 de 24 a 31 de 7 de 2025, apenas no dia 31, ou seja, no último dia do prêmio CNJ 2025. Todas as serventias do segundo grau julgaram mais processos do que os distribuídos do período do prêmio. 100% do IAD. Então, parabéns
ao segundo grau também, né? Aos membros da corte, às suas assessorias, ao doutor procurador, né, que tanto também contribui para nós, para que possamos alcançar esse êxito aqui, ora advogado, e pergunto se alguém mais tem... Antes de encerrar, eu tenho aqui uma informação. É que nós teremos, durante esse mês, 2 sessões virtuais, né, para que fique registrado aí. Eu acho que, posteriormente, o doutor Valdo deve passar no grupo aí. Há uma sessão virtual iniciando sexta-feira, dia 8, e terminando dia 14. E outra sessão virtual iniciando na sexta-feira da próxima semana, dia 15, e encerrando dia 21/8. E apenas para confirmar que na semana que vem não haverá sessão por videoconferência. Se alguém tiver alguma consideração ainda a fazer, o espaço está aberto. Se não, a gente já vai se despedindo e desejando a todos um feliz final de semana, né, ainda que nos resta aí pela frente, e um feliz feriado, né? Dia 11. E também quero, nessa oportunidade, deixar o meu abraço, né, a todos os pais aqui da corte, né? Pela passagem referencial ao Dia dos Pais no próximo domingo. Então, fica aqui meu abraço, meu desejo a todos de muita paz e muita saúde. Muito obrigado a todos e a todas. Boa tarde a todos. Até a Boa próxima. tarde, até a Boa próxima. tarde a todos. Boa tarde a Bom feriado. todos e todas. Boa tarde.